Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 47. Ezequiel, capítulo de número 47. Nós fomos ministrados aqui nesse lugar durante 6 dias. Durante 6 dias nós ouvimos palavras que trouxeram refrigério, trouxeram vigor, trouxeram fôlego, trouxeram ânimo para que a gente pudesse, Pastor Lima, caminhar um pouquinho mais e ir um pouquinho mais adiante. E sabendo que durante esses 6 dias nós recebemos palavras proféticas, palavras essas que provavelmente tenha ativado ou tenha motivado a que nós pudéssemos crer e confiar que a palavra de Deus ainda tem poder. E é por causa dessas palavras que o Senhor, há um tempo, Ele vem ministrando esse texto ao meu coração. Ezequiel, capítulo de número 47, versículo de número 3, diz assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e eram um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deveriam atravessar, senão a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Esse texto do profeta Ezequiel, ele vem trazendo uma narrativa essa, onde a gente vê a necessidade do próprio Deus ter um encontro cara a cara com Ezequiel, de forma tão formidável, que Deus vai fazer agora uma análise na vida do profeta Ezequiel. Ezequiel, que fora chamado por Deus no período conhecido como período babilônico, no período em que o rei Nabucodonosor, ele começa a levar o povo cativo, e dentro do período do cativeiro babilônico, nós vamos ver que o povo, ele está vivendo um período de escravidão. No ano 597 a.C., quando Nabucodonosor II, ele leva o profeta Ezequiel para o cativeiro, nós vamos ver que Ezequiel, ele vivia um tempo difícil, um tempo em que não havia profecia, um tempo em que o povo estava vivendo um completo caos, e no meio ao caos, Deus, ele se manifesta diante dos olhos de Ezequiel. Deus, ele se manifesta de forma tão poderosa diante de Ezequiel, que Ezequiel, ele começa no capítulo 1, Pastor Lima, dizendo assim: Estando eu no meio dos cativos à margem do rio Quebar, os céus se abriram e eu vi as visões de Deus. É interessante que não é ninguém que está contando para Ezequiel, pastor Alzira. É o próprio Deus que está mostrando para Ezequiel que não importa o lugar onde que ele estivesse, que não importasse a situação em que ele estava, o que importa é que os céus estavam se abrindo e Deus estava mostrando para ele as visões de Deus. E o que é isso, pastor? As visões de Deus, ela é diferente daquilo
aquilo que a gente está vendo. A gente vê a dificuldade, a gente vê a enfermidade, a gente vê a luta, a gente vê a prova, a gente vê o desespero da situação que estamos vivendo, mas o que Deus está dizendo é: no meio do caos, no meio da luta, no meio da prova, os céus vão se abrir e eu vou te mostrar as minhas visões. Aleluia! Ezequiel, no capítulo de número 1, ele tem a sua primeira experiência, gente, e não tem coisa mais linda, não tem coisa mais maravilhosa, não tem coisa mais deslumbrante do que o próprio Deus. Pastora Vanessa mostrar algo para a gente. É muito lindo quando a gente ouve alguém dizer um testemunho: Deus fez, Deus agiu, Deus se manifestou, Deus curou, Deus trabalhou. Olha, o mover foi tão grande que Deus operou sinais, prodígios e maravilhas. E a gente vive das experiências que as pessoas contam para a gente. E aqui a gente vê o próprio Deus falando para Ezequiel: Ezequiel, você ouviu dizer que eu fiz, você ouviu dizer que eu agi, você ouviu dizer que eu trabalhei, você ouviu dizer que eu operei, mas o que eu tenho com você agora é que você não vai ouvir, você vai viver. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que você não vai ouvir, você vai viver. Milagre não é para ser visto, milagre é para ser vivido. Na blada sandarábia, calamandarabassuri, comenerablassaio. Nesta primeira visão que Ezequiel vê os céus se abrindo, Ezequiel vai ter uma visão espetacular, que é a visão dos querubins. Segundo Ezequiel, se você for estudar um pouquinho a história de Ezequiel, você vai ver que esses seres que possuíam faces diferentes, rosto de homem, rosto de boi, rosto de águia e rosto de leão, na direção que eles se movimentavam, era como se uma espécie de engrenagem ia movendo aquelas faces, e aqueles seres se moviam e as faces viravam, os seres se moviam e as faces viravam. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus está nos dizendo que chegou o tempo de Deus mudar algumas fases da nossa vida. Conforme Deus for se movendo, as coisas ao nosso redor, elas também vão começar a se mover. Quando Deus se move, a situação ao nosso redor, ela também vai começar a se mover. Aí Ezequiel agora fica deslumbrado com essa visão. E quando ele fica deslumbrado com essa visão, o nível sobe, pastor Júnior. Porque quando a gente está na presença de Deus, o nível ele tem que subir. O pastor Jean Porto, ele falou um negócio aqui muito interessante, e eu guardei o que ele falou. Ele disse que quando nós entramos em oração, não é para Deus nos ouvir, porque Deus já sabe o que a gente vai dizer, o que a gente vai pedir. Mas quando a gente se apresenta a Deus em oração, é porque Deus quer nos ver. E quando a gente quer ver alguém, a gente quer ter um momento de intimidade, a gente quer conversar algo que a gente não fala pelo telefone, a gente quer dar um abraço, coisa que não dá para dar pelo WhatsApp. O que Deus está dizendo, Ezequiel? Algumas coisas elas precisam se mover, os níveis precisam subir. E quando Ezequiel se depara, Ezequiel vê um trono, e quando Ezequiel vê o trono, ele entende, pastor Lima, que o trono tem alguém assentado sobre o trono. E quando Ezequiel vê que o resplendor da glória, ela muda, porque conforme a gente vai se aproximando de Deus, as coisas vão mudando, os degraus vão subindo, os níveis vão sendo alterados. É como no videogame, você está jogando e você passa de uma fase para outra e vai ficando mais difícil. Toda vez que nós estamos nos aproximando de Deus, parece que fica mais difícil, mas não é que parece, é porque quando a gente está se aproximando mais de Deus, em níveis mais elevados, o inferno fica revoltado. E o pastor Ricardo costuma dizer que o demônio ele fica endemonizado. Por quê? Porque ele quer agir na vida das pessoas, pastor Lima, ele quer lançar flechas, ele quer
lançar palavras, Ele quer lançar situações para que você venha parar, para que a gente venha desistir, para que a gente venha retroceder. Aí vê Deus na nossa vida, gente. Edivaldo, além da gente ver o céu se abrindo aqui neste lugar e palavras proféticas se moverem na terra, agora Deus olha para Ezequiel e Ezequiel fala: eu vejo um trono. E quando a gente fala de trono, a gente está falando de domínio, a gente está falando de governo, a gente está falando de comando. E o que é que isso quer dizer? Que enquanto a gente está aqui essa noite, o céu já se abriu sobre esse lugar, e o que Deus está dizendo para a gente é: eu estou no controle de todas as coisas. Essa luta não vai te matar, essa luta não vai te parar, essa peleja não vai te fazer desistir, porque Deus está no controle de todas as coisas. No capítulo de número 2, depois de Ezequiel ver todas essas visões, a visão dos querubins, a visão do trono, Ezequiel agora ele vai para uma segunda etapa, aonde agora ele não vai ver, mas ele vai ouvir, porque no capítulo de número 1, ele caiu prostrado diante da glória que ele estava vendo. No capítulo de número 2, Ezequiel, ele vai ouvir, e Deus vai dizer para ele: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Quando a palavra aqui está dizendo põe-te em pé, a palavra está dizendo, pastora Vanessa, que é para a gente tomar posição. Porque tem muita gente que está ouvindo Deus dizer, e nós ouvimos. Quem falar que Deus não falou nesses últimos dias com a gente, não estava no culto, estava na igreja, mas não estava no culto. Porque nem todo mundo que está na igreja está no culto. Culto é algo totalmente diferente de estar na igreja. E você vai ver Jó falando sobre isso. Jó, ele começa dizendo assim, ó: estando eu e meus filhos cultuando ao Senhor, porque talvez os meus filhos tenham blasfemado de Deus, o diabo entrou no culto. E Deus disse: Satanás, de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. E Deus diz assim: tem visto o meu servo Jó? Por que o diabo entrou no meio do culto de Jó? Porque culto é um ato pessoal. Isso aqui é reunião. Agora culto é o que eu apresento para Deus. Culto é o que você apresenta para Deus. E é por causa disso que tem reuniões, tem culto que você vem para a igreja e a gente sai e fala assim: não recebi nada. Não foi você que não recebeu nada, porque outras pessoas estavam recebendo. O que acontece é que Deus não estava se manifestando no teu culto, porque de fato você não estava apresentando um culto para Deus. Então quando a Bíblia fala põe-te em pé e falarei contigo, é posição de quem vem para a igreja, mas vem disposto a poder entrar no culto para ouvir o que Deus vai dizer. Estou correndo, gente, para não... Dá tempo de mais um pouquinho, pastora Vanessa? Tá? É que não botou o tempo aqui, eu fiquei perdido. Dá só um pouquinho de retorno aqui para mim, gente, por favor, só um pouquinho. No capítulo de número 10, no versículo de número 13, a Bíblia vai dizer assim, ó: enquanto as rodas giravam, ouvindo eu Galgal. Algumas tradições vai dizer girantes, outras tradições vão dizer giradouras, não importa a forma que a palavra aparece, mas eu gosto de me ater, pastor Alzira, ao termo galgal, porque a palavra galgal, ela pode ser definida como que é levado, como que é transportado, o que é movido de baixo para cima. Todas as vezes que eu olho aqui para o capítulo de número 10, versículo 13, algumas Bíblias vão dizer um movimento da glória de Deus. Outras Bíblias, ela vai dizer que é a retirada da glória de Deus. Mas o que me chama a atenção, o que me atrai aqui para o versículo de número 13 do capítulo 10 de Ezequiel é: enquanto as rodas giravam, ouvindo eu Galgal. Pega na mão da pessoa que está ao teu lado e diz assim: Galgal. Pega na mão dela e diz assim: Galgal. Com fé, irmãos, profetiza, Galgal. Fala para ela: você saiu de 6 dias proféticos, mas hoje na quarta-feira
ainda tem um pouquinho mais de Deus para você, tem galgal de Deus para a tua vida. Tem movimento de Deus para a tua vida. É Deus que vai te pegar e vai te levar. É Deus que vai te pegar e vai transportar. Pastor, a porta de emprego se fechou, mas Deus vai abrir uma melhor. Pastor, a enfermidade está batendo na minha porta. Não se preocupa, tem um movimento de Deus aqui na terra, que começa aqui na terra e termina lá em cima. Deus vai se mover, Deus vai se mover, Deus vai se mover, Deus vai se mover. O melhor, Deus está se movendo. Alablaçandarábia, Deus está se movendo. A situação não é para matar, a situação não é para parar, mas é para Deus mostrar que para Ele nada é impossível. Vamos correr mais um pouquinho. No capítulo de número 37, a gente tem a visão do Vale dos Ossos Secos, que a própria epígrafe do texto já diz que é uma visão, não aconteceu. O Vale dos Ossos Secos nada mais, nada menos era do que a nação de Israel, que tinha se perdido, que tinha perdido a glória de Deus, e que Deus precisava fazer um mover para que Ezequiel pudesse profetizar. E o que Deus estava fazendo era que Ezequiel entendesse com aquela visão que a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. A palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. No capítulo de número 37, a gente vai ver o Ezequiel profetizando. Primeira coisa que Deus leva a ele, e a Bíblia diz assim, ó, e ele me fez andar. E olha, gente, que ali era um cemitério, porque estavam cheios de ossos, de pessoas mortas. Deus quer mostrar para Ezequiel que até no meio da morte, nem a morte consegue parar o poder de uma palavra, quando ela está alinhada com o centro da vontade de Deus. Ezequiel fala assim, ó, e ele me fez andar. E ele me fez andar. E ele fez o quê? Ele fez o quê? Ele fez o quê? Ele fez o quê? Eu só vou parar de perguntar quando você fala com fé. Ele fez o quê? Ele fez o quê? Por que que Ezequiel não morreu? Por que que Ezequiel não parou? Por que que Ezequiel não ficou assustado? Gente, eu vim de Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro. Quem conhece esse lugar? Pensa num lugar feio. Gente, que desespero. Eu fui lá no carnaval com a Maiara, para nossa família ver Maiara grávida. Eu falei, Maiara, vamos embora daqui. Que a gente está fazendo nesse lugar, minha filha? Pelo amor de Deus. Maiara olhou para mim e falou, amor, como isso aqui é feio, né? Não quero mais voltar aqui, não. Gente, lá tem um lugar que se chama Austin. Meu Deus do céu, que tragédia. E lá tem um cemitério que é chamado Cemitério de Carlos Sampaio. Gente, pensa num troço feio no morro. E quando chove, você está passando de carro na rua, é crânio, é pedaço de dedo, é uma tragédia. Olha para onde Deus está levando Ezequiel. Aí Ezequiel começa a andar, e ele me fez andar. E eu vi que estavam mais do que secos, estavam sequíssimos. Aí Deus pergunta para Ezequiel, Ezequiel, pode ver esses ossos? Imagino Deus olhando para Ezequiel, pastor Alzir, falando assim, eu vou me comprometer com isso nada, foi tu que me botou aqui, é tu que sabe. Eu sei de nada, pastor Oliva, porque tem situações que Deus leva a gente que é até difícil a gente se abrir a boca para falar alguma coisa. Aí Deus fala para Ezequiel, é assim, Ezequiel, mas você está crendo? É claro que eu estou crendo, Senhor, porque tu me trouxe no teu espírito e me colocou aqui. Aí olha que coisa linda agora, o que Deus vai dizer? Então profetiza. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Para ter fé tem que ouvir a palavra. Quem não ouve a palavra não tem fé. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova ou a certeza daquilo que se espera. Aí Ezequiel começa a profetizar.
Aí ele diz assim: enquanto eu profetizava, houve um ruído, e cada osso começou a se juntar ao seu. Cada osso começou a se juntar ao seu. Por que cada osso começou a se juntar ao seu osso? Porque Deus não faz Frankenstein, gente. Deus não faz monstro. O que Deus faz é perfeito, de forma que quando ele terminou de profetizar, ele viu, cada osso se juntou ao seu osso, e cresceu nervos, cresceu tendões, e cresceu carne, cresceu pele, mas não havia vida. Aí ele vai dizer assim, ó, então profetiza aos 4 ventos. Profetiza aos 4 ventos. Olha que coisa interessante. Eu me lembro que quando eu era criança, a gente ia para a casa da avó, e a gente pensa numa mulher de Deus, era a minha avó. Um dia minha tia olhou para minha avó e falou assim: mãe, a gente tem que tirar a ponta do seu cabelo, porque ele está muito feio, para a gente fazer uma hidratação. E eu me lembro que minha tia, sem minha avó ver, cortou bastante o cabelo dela, e o cabelo da minha avó vinha cá no joelho, e minha avó começou a chorar e falou: minha filha, você tirou o meu véu, você tirou a minha honra, porque minha avó é da Assembleia de Deus, gente, aquela que ainda usava nágua por debaixo da saia. E na casa da avó tinha um terreno muito grande, um quintal muito grande, e ela falava para a gente assim: vai lá tirar as folhas. E quando a gente ia, que ventava, levava para um outro lado, espalhava. E a gente começava, aí o vento vinha de outro lado, espalhava. Aí Deus olha para Ezequiel e diz assim: Ezequiel, aqui não é para espalhar nada, aqui hoje vai juntar. Profetiza aos 4 ventos, ó Espírito. Eu não sei a forma que você está vivendo. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, minha vida está um vendaval. É vento que vem de todo outro lado. Não se preocupe. Esse vento que está vindo é da parte de Deus. Esse vento não é para espalhar. Esse vento é para juntar. Vai ser tanta coisa que Deus vai juntar na tua vida, que você vai ver a glória de Deus se manifestar dentro da tua casa. A minha avó, gente, era tão de Deus que um dia ela acordou pela manhã e falou assim: Genádio, eu vou lavar sua roupa, eu vou fazer a comida, porque o Senhor vai me levar hoje, eu não vou te falar a hora. Meu avô olhou para ela e falou: Romilda, para de falar besteira. Minha avó foi lá, lavou a roupa do meu avô, fez a comida, e minha avó falou assim: vou fazer um bolo. Quando ela falou que ia fazer um bolo, as irmãs dela foram lá visitar ele, passaram a tarde inteira com ela. Quando minhas tias foram embora, ela foi lá na corda, tirou a roupa, guardou, e falou para o meu avô assim: eu estou sentindo uma dor no peito, e o Senhor vai me levar hoje. Eu só não vou te falar a hora, para você não ficar nervoso, mas eu quero que você chama a Márcia, chama o Rogério, chama a Mary, e eu quero que eles cuidam assim de você. Eu quero que você venda o sítio, eu quero que você desfaça daquilo, eu quero que você compre uma moto nova, e eu quero que você tenha uma vida tranquila. Minha avó passou mal, sentiu dor. Ele correu na casa dos filhos que moram até hoje na mesma rua, e falou assim, chamou o Rogério, foi no outro, chamou Márcia: a mãe de vocês está passando mal, tem que levar ela para o médico. Quando minha avó entrou no carro, minha avó olhou para o meu tio e olhou para minha tia, e falou assim: Rogério, Márcia, o Senhor vai me levar hoje, e eu não vou falar a hora para vocês, e eu quero que vocês cuidem do pai de vocês assim. Chegou no médico: não, foi só um susto, dona Romilda está bem, ela só vai ficar de observação. Quando foi 3 horas da manhã, ligaram do hospital e falaram assim: ó, a gente precisa que venha alguém da família aqui. Aí meu avô perguntou: por quê? Porque a dona Romilda vai precisar passar por um procedimento, e precisa de alguém da família para autorizar. Aí meu avô falou com a pessoa que estava no telefone com ele assim: olha, você pode me falar, a minha velha morreu, né, minha filha? Porque antes dela ir para o hospital, ela acordou e falou assim: ó, o Senhor vai me levar hoje, porque Ele já falou comigo. E ele falou, e ele me contando depois, ele falou assim: meu filho, eu liguei para o seu tio, para a sua tia, a gente foi para lá, e quando eu cheguei lá, a única pergunta que eu fiz:
o que aconteceu? E a enfermeira falou para mim, ela estava dormindo. E quando a gente foi chamar ela para dar o remédio, ela já tinha ido. E como é que era o estado que ela estava? Ô, seu Genádio, eu só posso dizer para o senhor que ela estava numa paz tão grande, porque quando eu fui mexer com ela, era como se o rosto dela estivesse brilhando e ela estivesse sorrindo. Gente, não há nada melhor do que servir a esse Deus. É algo tão maravilhoso, é algo tão tremendo. Sabe por quê? A gente não sabe nem o dia e nem a hora que a trombeta irá tocar e o céu irá nos chamar. Ezequiel agora ele profetiza em um momento, em um cenário de caos, e Deus restaura, e Deus faz, e Deus age, e Deus opera, e as coisas começam a acontecer. Só que o Ezequiel foi se desgastando, o Ezequiel foi ficando cansado, pastor Lima. O Ezequiel, ele foi passando, foi mudando para uma situação de que agora parece que uma espécie de depressão espiritual bate na vida de Ezequiel. A ponto, pastora Vanessa, de que o próprio Deus agora tem que descer em forma de um varão com cordel de medir diante dele. E Deus olha para ele e fala, Ezequiel, eu vou abrir essas águas. Eu vou medir essas águas. E a Bíblia diz assim, e mediu 1000 côvados, águas que davam pelos tornozelos, 1000 côvados, 500 metros. Ele mediu 500 metros, 1000 côvados, e Ezequiel foi andando. E quando Ezequiel vai andando, ele para e diz assim, águas que me davam pelos tornozelos. Eu que não sou muito bom dessa área, da área de ciência, biologia, eu fui ver um pouquinho disso, e quando a gente vê aqui, águas que davam pelos tornozelos, qual é a função dos pés? É permitir com que a gente caminhe, é permitir que a gente tenha locomoção. Os pés permitem que a gente pula, que a gente corra. Sem esse movimento dos pés, a gente fica engessado, a gente não anda direito. Ezequiel agora, Deus agora ele está conduzindo o Ezequiel para uma espécie de ressonância magnética. E a minha oração essa noite é que Deus estenda um aparelho de tomografia computadorizada aqui nessa noite e faça uma análise de nossas vidas, uma análise tão profunda que Deus vai começar a identificar as nossas fragilidades. Deus olha para Ezequiel e fala assim, Ezequiel, entra nas águas, e Ezequiel começa a caminhar 1000 côvados, 500 metros, águas que davam pelos tornozelos, águas que dão no tornozelo, cobre os pés, e Deus está dizendo para Ezequiel, Ezequiel, eu estou sarando essas feridas dos teus pés, essa maldição hereditária que te travou até aqui, essa doença que te travou até aqui, essa tristeza que te travou até aqui, não vai mais te impedir de andar. Deus vai te fazer andar, Deus vai te fazer andar, você não vai mais ficar parado, não vai ficar estagnado, não vai ficar engessado. Deus vai te fazer andar, e você vai andar, você não vai andar, você vai correr, você vai saltar, porque Deus não faz obra pela metade. Ezequiel, eu estou sarando a ferida dos teus pés. E é tanta gente hoje, eu não quero que você olhe para esse texto como Ezequiel. Eu quero que toda vez que você pensar nesses minutos que eu ainda tenho para ministrar, é que Deus está cuidando de você. Esse texto aqui hoje não é para Ezequiel, esse texto hoje é para o Danilo. Esse texto hoje é para você, porque tem tanta gente que está na igreja caminhando há tanto tempo, mas já está se arrastando por causa de palavras que ouviu, que traz coisas de família, e vai sendo arrastado, carregado, vivendo aquela dor.
Deus hoje está sarando essas dores. Deus hoje está sarando essas feridas. E mediu mais 1000 côvados, mais 500 metros, e me fez andar. Entenda que desde o início, Deus está falando para Ezequiel, que quando Deus chama, não é para ficar parado, é para andar. Aí ele diz assim, ó, águas que me davam pelos joelhos. Os joelhos, eles são responsáveis para nos manter de pé. O joelho é responsável para nos dar equilíbrio. E Deus está dizendo aqui, águas que dão pelos joelhos. Deus está dizendo, eu estou devolvendo o teu equilíbrio. Aquilo que fazia se perder no meio do caminho, Deus está restaurando o teu equilíbrio. Isso não vai mais te desestabilizar, isso não vai mais te fazer capengar, isso vai te fazer ficar de pé. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus está sarando a ferida dos pés, Deus está restaurando a estrutura, para que você não fique prostrado, para que você fique de pé. E mediu mais 1000 águas que davam pelos lombos. Os lombos aqui são as costas. É Deus dizendo, eu estou tirando o peso de cima de você. Levanta a mão para receber o que eu vou dizer agora. Deus essa noite está sarando das feridas dos nossos pés para a gente andar. Deus está sarando o nosso joelho, restaurando a nossa estrutura. Deus está devolvendo de volta o nosso equilíbrio. E agora Deus está dizendo para que você tenha alívio, eu estou tirando o peso dos teus ombros. E a Bíblia diz, naquele dia toda a carga será tirada do teu pescoço. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, como águia voarão, correrão e não se cansarão. E mediu mais 1000. E mediu mais 1000, mais 500 metros, e me fez entrar nas águas. E aí ele fala, e era um ribeiro que eu não podia mais atravessar, senão a nada. Então mergulha no rio de Deus, que está estendido aqui essa noite. Quando ele fala assim, a última parte da ressonância magnética, eu me lembro que quando eu fui operar o rim, eu tive que fazer um monte de tomografia. Um dia antes da cirurgia, tive que fazer outro para atualizar uma que já estava vencida. E aí um médico olhou para ele e falou assim, olha, ao invés de fazer só até o peito, vamos fazer do seu corpo inteiro. E aí você vai dentro daquele tubo e vai entrando, e aquela cama que leva vai e vem, e aquela luzinha verde fica passando assim, você fica vendo, você fica vendo, você fica vendo. É o que Deus está fazendo aqui com Ezequiel. Repara que a restauração não começa de cima para baixo, a restauração começa de baixo para cima. A última parte da restauração é o intelecto de Ezequiel. Aí Deus vai dizer, ele olha e fala assim, mas agora eu não posso mais atravessar, eu tenho que nadar, então mergulha. E aí o texto vai dizer assim, se coloque de pé para a gente terminar. Agora, Vanessa, não sei se eu vou conseguir orar, porque minha voz está acabando. Está indo. Ele fala, ribeiro que não se podia atravessar senão a nado. Aí Deus está dizendo assim, Ezequiel, agora eu vou tratar da sua mente. É interessante que Deus ele começa restaurando de baixo para cima. Só que se a gente parar para analisar,
o que comanda todo o corpo é a mente. Para a gente mexer a mão, o cérebro manda uma mensagem para a mão para se mexer. Para a gente caminhar, o cérebro manda uma mensagem para as pernas, para o joelho, para o pé, para a gente poder caminhar. Deus, o que Deus está fazendo com Ezequiel? Eu estou restaurando a sua mente. Aquilo que tirava a tua paz, eu estou tirando fora hoje. A crise de ansiedade, que é excesso de futuro, vai sair da tua vida hoje. E a crise causada pela depressão, que é excesso de passado, mergulha nessas águas hoje, que vai tudo ficando para trás, enquanto você vai mergulhando, enquanto você vai nadando. E a labra da Sandarábia, calabara da Suri Minicondorefaz. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está restaurando, Deus está restaurando, Deus está restaurando, Deus está. Na blada candarabarassuri mini candarabassuri, na blada candaramanda. Tem ai meu Deus, eu vou profetizar o que Deus está mandando. Deus te trouxe aqui essa noite para depois de tudo que olha para mim, olha para mim, olha para mim. No domingo, o pastor Ricardo pintou com o pastor Lima aqui. Não vamos falar uma polaroid colorida, mas ele trouxe num telão e representou num teatro para a gente com o pastor Lima. Como Nabucodonosor saqueava o povo. Como Nabucodonosor oprimia o povo, como ele tomava do povo. E ele lançou uma palavra profética que só quem estava ligado recebeu. E é por isso que eu falo, não adianta estar na igreja, tem que estar no culto, porque quando a gente está no culto, a gente ouve o que Deus está falando. Pastor Ricardo falou que na restauração Deus iria devolver os tesouros escondidos. Ah não, se você tivesse entendido, você tinha dado glória a Deus. Pastor Lima subiu no altar com o pastor Ricardo, gente. E quando eles se encenaram aqui, pastor Lima gosta, né pastor? Gosta. E é bom, porque tem gente que só entende dessa forma. Aí Deus usa a palavra para falar com uns e usa a representação para aquele que não entende a palavra entender o que Deus está dizendo. Quando ele fala que Deus iria devolver os tesouros escondidos, tesouros que eram depositados em sepulturas. Eu vou pegar um gancho do que o pastor Ricardo fez e vou falar uma coisa. Deus está tirando das sepulturas essa noite sonhos que você já tinha perdido. Coisas que você deixou para trás, falou, já estou velho, já estou velha, isso aqui já não vai mais acontecer. Deus está dizendo assim, até aquilo que você já sepultou eu vou te devolver. E o tema da mensagem essa noite é qual? O dia do... A gente só recebe algo da parte de Deus o dia que primeiro a gente recebe renovo, 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 receba renovo, receba renovo, receba renovo, receba renovo, receba renovo. Deus te trouxe até aqui essa noite, Deus sarou os teus pés, Deus sarou teu joelho, Deus tirou o peso das tuas costas, Deus sarou tua mente. E agora, renovo, 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 renovo. Só quem pode glorifica, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem tem línguas estranhas, rasga a sua boca e começa a falar, adora, 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 Uramada Candarabassúria, habla da Sandarábia, quem tem glória da glória, quem tem glória da glória, quem tem glória da glória.
Coloca na tela para mim, por favor, o versículo de número 12. Ezequiel 47, 12. Ó, isso aqui é depois da restauração. Quando Ezequiel volta, depois de ter mergulhado, ele volta à margem do ribeiro. Olha o que está escrito: junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto, para se comer. Não fenecerá a sua folha. Em algumas traduções vai dizer: não cairá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha servirá de... A luta está passando, então se prepara. Deus restaurou os teus pés, Deus restaurou o teu joelho, Deus tirou o peso das tuas costas, Deus sarou a nossa mente. Agora Deus está dizendo: agora vem a hora do refrigério. Tem alimento de Deus para a nossa vida, tem provisão de Deus para a nossa vida, tem providência de Deus para a tua vida. Depois da restauração, depois do renovo, depois da providência, tem o que? Remédio. Para que o remédio serve? Para cura. Toda vez que as feridas do passado estiver batendo na tua porta, toda vez que o desânimo estiver batendo na tua porta, você lembra dessas palavras e diz assim: ó, eu mergulhei, eu recebi o alimento, e eu também recebi o remédio. Eu não vou parar, você não vai 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 parar, não vai. Pode lançar palavra contrária, pode fazer boneco de voodoo, pode colocar teu nome na boca do sapo, pode raspar a cabeça para virar Ogã, pode oferecer um despacho na Mata Virgem. Você não para, não para.